Sejam muito bem-vindos a mais um Resoluta Podcast. Eu sou a Pamela Rezende e aqui a gente fala sobre empreender com propósito. Bom, eu conheci a Camila no seu restaurante e fiz questão de trazer. Falei, Camila, vem, eu quero conhecer a fundo a sua história. Camila, muito bem-vinda. Ela é dona do L'Entrecôte de Paris, aqui em Anápolis. Eu falo assim, ela fala, não, Pamela, fala normal, é L'Entrecôte de Paris. Eu falo, mas eu quero falar chique. A gente fala L'Entrecôte, a gente fala L'Entrecôte. Tá tudo certo. Você já entender, o nome tá ótimo. É o de menos, né? Primeiro, antes de conhecer essa empreendedora que olhou para Anápolis com um olhar assim clínico e falou, ali tem futuro, eu quero saber quem é a Camila na essência. Então, a Camila é uma jovem mulher, tá? De 32 anos. Sou mãe, tenho uma pequena Alice, um furacãozinho, de 4 anos. Sou casada. Esse ano faz 10 anos já. Que isso? Casou uma criança. Casei com 22, com meu primeiro namorado. Que legal. Temos uma longa história aí. Hoje meu sócio, né? Estamos aí nessa empreita agora de 10 anos de casado e agora sócios. Olha aí. Desafiador. Mas estamos aprendendo juntos, né? Me conta como que uma engenheira resolveu empreender, porque você é engenheira de profissão. Isso. Vamos lá. De engenheira a dona de franquia, né? Um longo caminho aí até chegar aqui. Eu entrei muito cedo, assim, na faculdade. Eu entrei com 16 anos. E meus pais sempre foram muito tranquilos, assim. Deixaram eu livre para escolher o curso que eu quisesse. Mas todo mundo achava que eu ia para alguma área de moda, alguma coisa assim. Porque desde pequena eu gostava de desenhar, criar roupa de boneca, sempre. Costurar, bordar. Sempre fui muito criativa para essa área de coisa manual, sabe? Uhum. E aí todo mundo achava que eu ia para essa área, assim. Mas aí eu com essa cara de Barbie, todo mundo pensou que você ia ser uma mega estilista, alguma coisa assim. Pois eu toda rosa em obra, né? Então. E aí fiz aqueles cursos online de aptidão, de o que você daria certo para fazer. Aí preenchi um questionáriozinho. E aí sempre dava para alguma área criativa, assim, arquitetura, design de desenho industrial, engenharia civil. E aí eu fui dar uma olhada o que cada uma dessas áreas faria, né, para ver até com o que eu ia trabalhar o resto da vida, né? E aí gostei muito da engenharia civil. E eu vi que a engenharia civil era uma coisa mais prática, né? Ao contrário da arquitetura, por exemplo. A arquitetura é mais ali computador, né? Você vai criar o projeto. E a engenharia é a execução do projeto. Engenharia também tem a área que mexe com o projeto, mas é mais estrutural, né? Não é mais a parte de criar. E eu queria ir para essa área de criar, de desenvolver casas, prédios, etc. E aí fui cada vez mais me apaixonando. Eu era jogadora de The Sims, para quem era dessa época. E gostava de construir casa ali no computador. Então, entrei na faculdade ali em 2008. Nossa, tem tempo. Uhum. E me encontrei, assim. É uma faculdade difícil, não é uma faculdade fácil. Mas eu falo que quem forma engenharia civil, assim, não sei as outras, né? Mas engenharia civil, que é o que eu fiz, você é capaz de fazer muita coisa, porque desde a faculdade, já é uma faculdade difícil, muito cálculo, né? Então você vai aprendendo a pensar diferente. E depois que eu formei, que eu caí ali no campo de obra, e até uma história engraçada, meu pai foi me levar para fazer uma entrevista de estágio, né? E eu sempre fui assim, sempre gostei de rosa e tudo. E aí ele me levou, chegou na porta da obra, era um prédio lá em Águas Claras, lá em Brasília. E o prédio já alto, assim, aquela barulheira, aquele monte de peão saindo pela janela. Ele, minha filha, você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Eu, não, pai, é isso mesmo. E aí foi, e formei em 2012. Já estava trabalhando numa construtora. Nessa construtora eu fiquei uns 5, 6 anos, mais ou menos. Entrei como estagiária. E aí foi o meu primeiro contato com empreendedorismo, porque quando eu estava perto de formar, eles falaram, olha, que a gente não contrata, assim, carteira assinada. Como é que funciona? Os engenheiros, eles é como se fossem prestadores de serviço. Então, você vai abrir uma empresa
e aí você vai emitir nota pra gente todo mês, né? A gente vai te pagar X, e aí vai ser assim. Aí eu, tá, ok, né? A parte boa é porque o Felipe também já tinha formado na faculdade, ele escolheu contabilidade, então... Ele era seu contador fácil. da empresa, ele já abriu sua empresa. Que ele já abriu a minha empresa. E aí meu primeiro CNPJ chamava Construarte, que foi a minha primeira empresa assim, de engenharia, né? Na época eu abri um MEI, que hoje até existe ainda um MEI, então assim, para quem quiser começar nessa área de empreendedorismo, é o mais fácil. Porque o MEI menos imposto. O imposto é mais barato, é um valor fixo por mês ali. E aí você mesmo consegue abrir pela internet, não precisa ter um contador. Você pode só tirar uma dúvida com o contador, assim, mas é bem tranquilo de abrir. É um imposto fixo mês, e só que tem um limite de notas, emissão né? De valor. Acho que até 8 mil por mês, eu acho. Eu não sei quanto que tá hoje, né? Mas acho que parece que tinha dado uma aumentadinha, né? Uhum. Mas acho que era por volta de 5, 8 mês, né? Mais ou menos isso. E aí eu acho que tinha um limite anual também, algo assim. Mas é bem facinho, na internet consegue achar. E aí foi meu primeiro contato. E aí com o empreendedorismo, assim. Porque eu recebia ali um valor X mês, né? Depositava na conta. E aí, nesse valor, eu tinha que administrar o meu mês. Então, eu tinha que dali tirar a minha alimentação, o meu transporte, né? Pagar o imposto. E eu tinha 20, 21 anos, por aí. Então, esse foi o meu primeiro contato. E acaba que a obra era um prédio de 12 andares, lá em Brasília, na cidade que chama Samambaia. E aí, acaba que a obra é uma empresa, né? Então, ali você tem que gerir funcionário, você tem que gerir o custo da obra para você conseguir fazer toda a obra, entregar no prazo, né? O dono, ele quer custo, prazo e qualidade. Então, era isso que a gente tinha que conseguir fazer e entregar. E aí foi esse aí o meu primeiro contato. E aí fiquei nessa empresa durante um tempo, e aí eu casei, eu e o Felipe casamos em 2013, foi 2013. Eu tinha um ano de formado, mais ou menos, e aí veio uma crise feia na construção civil. Acho que aqui também no Goiás vocês pegaram essa crise, né? Foi ali na época do impeachment da Dilma, ali um pouco antes, acho que 2015, por aí. Sim. E foi terrível, assim. A parte boa é que eu tinha um dos meus chefes eram muito bons, então eles já avisaram antes, falaram, vai vir uma crise feia por aí, vocês se preparam, porque a construção civil é a primeira a ser atingida, né? E aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Recém-formada, o que eu vou fazer, né? Casei, não estou mais na casa do pai e da mãe, o que eu vou fazer da minha vida? E aí fui pensando. Aí eu pensei, vou abrir uma outra empresa, né? Até eu não sei quanto tempo eu vou ficar aí fora da engenharia, até eu arrumar outro emprego. E aí vou abrir alguma coisa até eu conseguir voltar, né? E até as coisas começarem a melhorar. E aí comecei a pensar o que eu poderia abrir. E aí eu sempre gostei muito de inventar roupa, essas coisas. E aí teve um casamento de uma amiga minha que eu fiz uma roupa para usar. E aí era um cropped preto, todo bordado à mão, assim, com uma saia longa, ficou bem legal. E aí todo de pedra na frente, atrás, assim, bem, bem bacana. E aí as pessoas às vezes me perguntavam, de onde é essa roupa e tudo. Aí eu falava, eu que fiz. Só que pra mim era normal, né? E aí eu fui vendo que pras pessoas não era normal. Não, nossa, mas ficou muito legal. E aí às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Ou às vezes um dom é tão fácil pra você que você não tá você é normal. Aquilo. E aí eu fui vendo, eu falei, cara, pode ser isso aí, uma segunda coisa pra eu ter, né? Trabalhar, mexer. E aí aí resolvi, dei uma pesquisa de mercado, e onde minha mãe mora, que é ali em Taguatinga, em Brasília, ali no DF, é muito forte esse ramo de aluguel de vestido de festa. Tem uma rua lá, chama Avenida Comercial, que chama Rua das Noivas. E assim, é bem famosa. E hoje, não tanto, né? Porque hoje com a internet a pessoa vai em todo lugar. Mas antigamente era muito forte essa Rua das Noivas ali. E o pessoal ia muito lá atrás de roupa de festa, de noiva, de madrinha. E eu falei, não, então vai ser esse aí o ramo. Eu vou abrir uma loja de aluguel de vestidos de festa.
E aí fui nessas lojas, vi que essas lojas estavam muito antigas, ultrapassadas, assim, os modelos já muito caídos, muito iguais. Eu falei, não, essa vai ser o ponto, assim, vou tentar trazer uma coisa diferente para esse mundo de festa, né? Mundo de moda festa. E a ideia no início era fazer tudo 100% feito mesmo, assim, manual, produções exclusivas, diferentes. Só que, o que é uma dificuldade? Mão de obra. Costureira ali em Brasília, nossa, muito difícil de conseguir. Aí consegui uma, e nisso eu ainda estava na engenharia, então eu conciliava, né, a engenharia com esse estudo de abertura da loja. E aí eu consegui uma costureira ali em frente à minha obra, aí eu pegava na hora do almoço, ia lá, conversava com ela, a gente começava a rabiscar os modelos, os desenhos, saía para comprar tecido, comprava tecido, voltava, e aí foi, nascendo os primeiros modelos da loja. E aí minha mãe mora numa rua ali que é próxima à Feira dos Goianos, que também é bem famosa lá em Taguatinga. E aí lá onde ela mora são dois lotes. Um é a casa e o outro são mini casinhas ali, kitnets que ela aluga. Eu falei, mãe, eu vou pegar uma dessas, virar pra rua, fazer uma loja, abrir uma porta pra rua, colocar uma fachada e criar uma loja. Aí minha mãe, não, minha filha, e se não der certo, como é que eu vou fazer? Aí eu falei, não, se não der certo, depois eu te devolvo do jeitinho que tava. Que eu quebrei parede, mexi em tudo. Mudei banheiro de lugar e tal. Aí ela, não, então tá bom. Aí fui e comecei assim, peguei essa loja, essa kitnet, virei loja, abri uma porta pra fora, mexi na fachada e comecei com uns 15 vestidos. E começou a ter procura. Na época, a Luxo esse ano faz 9 anos que eu abri a Luxo. Já tem um bom tempo, né? E aí, nesses 9 anos, não tinha tanto, assim, Instagram, não tinha essa força que tem hoje. Então, era mais Google, né? Ali, o boca a boca também. O boca a boca. Eu lembro que era mais o Google mesmo. Panfleto também. A gente panfletava ali perto nas casas. E comecei bem pequenininho com uma kitnet só. E aí, hoje são 3. Olha aí só. Cada uma, ela é 4 por 4. Hoje você vê o tamanho que é a loja, né? Hoje foi crescendo. E aí depois fiz projeto, tive sociedade com um amigo, não deu certo. E aí, mas graças a Deus, hoje ela anda muito bem, assim. Aí eu entrei com vestidos. Aí fui para São Paulo, fiz uma pesquisa. Aí hoje a gente trabalha com moda mineira e moda paulista. Então tem vestidos de São Paulo, vestidos de Minas. E a gente mescla e continuo fazendo também. Os de 15 anos são todos moda autoral, então ainda é feito por nós. E aí os de festa a gente mescla. Alguns a gente faz, outros a gente compra pronto. Porque a gente foi vendo a necessidade que precisava de volume, né? E muda muito também a moda. Tipo, hoje as noivas querem, igual agora, tá muito na moda o verde oliva. É tipo essa cor dessa garrafa, assim, um pouquinho mais seco. Então vem aquele monte de madrinha atrás de verde oliva. Então você tem que ter volume de vestidos pra mostrar, né? Aí ano passado era muito terracota. Aí tem hora que é o fúcsia, o pink, então muda. Não, agora muito. É só pink, né? Pelo amor de Deus. É só rosa, né? Meu Jesus, ninguém aguenta mais ouvir falar nessa Barbie. Toda hora. E aí E aí, hoje minha mãe é minha gerente lá na loja, me ajuda, meu braço direito, por isso que eu consigo estar aqui em Anápolis. E aí, saí da engenharia, realmente essa empresa que eu trabalhava parou de construir. E aí, até eu conseguir voltar de novo pro mercado e tudo, eu fiquei na loja um tempo. Eu tive a fase também do concurso público, que eu acho que todo pai quer que o filho seja funcionário público, então eu tive essa época também. Entrei, foi bem na época que eu saí dessa construtora, tava com a loja, falei, vou tentar fazer esse sonho do meu pai, de ser funcionária pública. E aí eu fiquei, acho que nem um mês no cursinho. Falei, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu sempre fui muito inquieta, muito agitada. Então eu falei, não dá. E eu tinha tido uma experiência também, eu trabalhei como estagiária na engenharia, 2 anos no DR, Departamento de Estradas e Rodagens.
E assim, o pessoal era muito bacana, gente boa, mas eu falei, não, não é isso que eu quero pra minha vida, não quero. E aí foi isso, então eu fui me encontrando no empreendedorismo. O empreendedorismo não é fácil, né? Não, não desafiador é fácil. a todo Muito tempo. desafiador. Então, a pessoa que entra no empreendedorismo, ela tem que ter o sangue frio, tem que ter paciência, ela tem que saber que não é a curto prazo, é a longo prazo. É igual investir em bolsa de valores. Você tem que colocar o dinheiro ali e esquecer, a não ser que você seja um day trade lá e vai viver disso aí. Fazer e ter o tempo todinho ali analisando. Agora, você investe ali no negócio, deixa o dinheiro lá e é a longo prazo. E aí vai cuidando, né? Igual eu vou chegar agora no L'Entrecô, mas igual eu costumo falar pro Felipe, o meu marido, eu falo, olha, a gente teve um segundo filho agora, além da Alice é o nosso outro filho. Porque até o negócio, quando ele começa, até ele começar a andar sozinho, até ele começar a dar frutos, demora um tempo. Então, é isso. Você tem que administrar o tempo ali, né? Gerir funcionário, e ainda mais alimentação, né? Que é um ramo que tem que ter um cuidado, assim, Por enorme. que alimentação? Me conta. Se você da engenharia foi pra roupa Vamos e lá. agora alimentação. Como assim? Tô confusa. Então, aí eu voltei pra engenharia, né? E aí conciliava com a loja. E nesse meio tempo, naquela loucura de vida, aí eu tive a Alice. E aí eu falei, gente, eu preciso dar uma diminuída no ritmo da vida, assim. Porque na engenharia eu trabalhava para uma empresa. Eu não trabalhava para mim. Então, eu tinha um CNPJ, sempre tive, mas trabalhava, prestava serviço para empresas, né? No total, eu trabalhei em 4 empresas nesse tempo todo de formado. E aí, e também teve época que eu pegava obras, reformas, consultoria, laudo, por fora também. Então, pensa, a loucura. E já tinha a Alice. Então, assim, eu acho que a época que eu mais trabalhei, assim, foi depois que a Alice nasceu. Que aí pensa, a loucura. E aí a gente se cobra muito como mãe, né? Então, assim, eu tenho uma filha, ela fica o dia inteiro em creche. O tempo que eu tenho com ela, eu tô morta de cansada, porque eu trabalho o dia inteiro, e aí final de semana eu ainda ia pra loja no sábado. Então, de segunda a sexta eu trabalhava na engenharia, sábado eu ia pra loja, e aí tinha assim o domingo e os dias à noite, né? E a gente que ainda tem casa, tudo, marido. Então pensa, é assim, né? Equilibrando o prato o tempo inteiro. E aí foi onde eu fui falando, não, a gente tem que dar, né, tem que dar um rumo aí, ver o que a gente pode fazer, uma coisa que seja rentável, que nós dois vamos gostar de trabalhar com alguma coisa assim, e que a gente tenha mais tempo para nossa filha. E aí aí a gente construiu uma casa lá em Brasília, levamos 6 anos para construir essa casa, mas ficou muito linda, assim, muito bonita, a gente fez tudo do jeito que a gente queria, assim. Foi um sonho realizado, mas a gente falou, não, vamos vender essa casa, vamos abrir um outro negócio e ter mais tempo para nossa filha e ter qualidade de vida. E aí começamos a pesquisar franquias e várias franquias. Por que franquia? Porque a gente pensou que seria mais fácil, né? Assim, vai vir já um modelo pronto de só para seguir. Pronto, só para seguir. Então como eu já tinha uma empresa que não era franquia, e aí já tinha engenharia, que eu falei, não, eu saindo de trabalhar para os outros, eu sempre vou ter engenharia. E aí eu pensei também em atuar na engenharia com a minha empresa, mas aí também fui vendo como eram meus chefes, né? Como eram eles nas empresas dele. Também não tinham vida, assim, engenharia é punk, né? Então, 7 horas da manhã você tem que estar lá na obra. Então, assim, meu antigo chefe era o primeiro a chegar no escritório, era o último a sair. Então, assim, escutava milhões de sapos de cliente, porque a obra sempre está atrasada, a obra sempre estourou o custo. Eu falei, não é isso que eu quero. Teve uma época que eu queria, cheguei até a começar a fazer marketing da empresa e tudo. Eu falei, não é isso que eu quero. Eu não quero pegar obras em escala, muitas obras, não. Eu quero voltar para engenharia, mas para mim.
né? A gente vende a nossa casa, a gente pode construir uma casa por vez e vende, ou compra um apartamento, reforma e vende, né? Mas, assim, pra gente, uma por vez. Mas, enfim, tá, e o que a gente vai abrir, que aí os dois vão conseguir, né, viver, e a gente vai conseguir ter mais tempo para nossa filha. E aí começamos a pesquisar. E aí chegamos nessa franquia, que é o L'Entrecôte de Paris, que a gente sempre foi fã da marca, assim, desde quando abriu ali em Brasília. Lá em Brasília a gente tem uns 10, 12 anos mais ou menos. E aí a gente ia sempre, assim, a gente gostava muito. Então, era meu aniversário, a gente ia almoçar lá. Aniversário de casamento, a gente ia almoçar lá. Então, os dois gostam muito, né, até hoje, do prato, do sabor, do molho. Então, assim, a gente ama. E aí começamos a mandar e-mail para a franquia, começamos a perguntar, a namorar ali a franquia, saber sobre. E aí, a princípio, a gente até estudou em abrir com um casal de amigos nossos, porque aí a gente não precisaria mudar para cá, né? A gente ficava vindo, revezava, uma semana um vinha, outra semana um outro vinha. Até pensamos nessa opção. E aí acabou que não deu certo, esses amigos nossos decidiram abrir um outro negócio. E aí a gente veio para Anápolis conhecer. E como que chegou em Anápolis? Porque como lá em Brasília já tem, eles fecham a praça da cidade. Então não poderia abrir lá. E aí o pessoal da franquia fez um estudo regional e falou, olha, tem uma cidade próxima de Brasília, 1h30, 2 horas, né, mais ou menos, e que tem um potencial de crescimento muito grande, que cresceu em pouco tempo, cresceu muito, e ainda está em expansão. E aí fica próximo a Goiânia, próximo a Brasília. Em Goiânia também já tem, né? Já teve o físico, mas hoje só tem um delivery. E aí também não podia abrir por conta disso. E a gente veio, conheceu, chegamos ali no Parque Ipiranga, no meio de Anápolis. Cartão postal de Anápolis. Aí veio eu, Alice e Felipe num domingo. E aí, assim, a gente se encantou pela cidade. Achou a cidade uma gracinha, assim. É uma cidade, igual eu já te falei, pequena e grande ao mesmo tempo, né? Você tem as coisas perto aqui, mas você tem tudo na cidade. E aí, casou com o que a gente estava querendo, que era qualidade de vida, tempo para nossa filha. E aí, começamos a botar em prática, né? E com a franquia. Assinamos contrato e tudo, e aí eu pedi demissão desse trabalho que eu tava, eu fiquei até setembro do ano passado, de 2022, e aí começamos a obra do delivery, aí abrimos primeiro o delivery, porque como é uma franquia de prato único, a gente ficou meio receoso. Então, será que vai ter saída na cidade? Será que as pessoas vão gostar? Então, primeiro a gente abriu o delivery para ver como é que ia ser a saída, se o pessoal ia gostar. E a gente se surpreendeu porque muita gente já conhecia, por ser perto de Brasília e por ser perto de Goiânia. Não, então, e também aqui tem muito diretor executivo que vem de fora, né? Nas empresas do Daia. Não, e tem muita gente também de fora, né? Tem muita gente de fora. Um mês ali de restaurante, a gente já recebeu gente de Portugal, gente de fora, assim. Tem muita gente também que deve ser executivo, não sei, conhece alguém na cidade, né? E vem, são as empresas do Daia, né? Entendi. E aí abrimos primeiro o delivery. Mais uma dica que eu dou, assim, para as pessoas. Quando for abrir franquia, sempre pesquisem muito, conversem com outras pessoas que já tenham aberto ali. Quando você vai abrir a franquia, quando você assina com a franquia, eles te mandam um documento que chama COF, né? Que é... Como se fossem as condições gerais deles, né? Eu esqueci o nome certinho da sigla ali, né? Mas é um documento que fala, né, sobre a franquia, tudo. E no final tem os telefones dos franqueados. Então, você pode pegar ali o telefone e ligar para eles. E isso é de extrema importância, porque nem sempre o que a franquia fala, de valor que você vai receber, de royalties que você vai pagar, às vezes não é, né? Então, a gente tem até um caso desse casal de amigos nossos que entraram, na época a gente foi pro L'Entrecôte e eles foram para outra franquia, e aí não deu certo. E assim, por quê? Às vezes,
a pessoa abre uma franquia e se ilude muito com os números. Às vezes a franquia mostra números assim surreais. Você vai ficar milionária no primeiro mês. Você vai recuperar seu dinheiro investido em um ano. O seu faturamento vai ser X em tanto tempo. Não é assim. E assim, até pra gente, que a gente pesquisou, estudou, foi um susto, assim, porque o custo, principalmente no ramo de alimentação, é alto. Então, para você conseguir girar ali o restaurante, né, você tem que ter um fluxo de caixa, o custo fixo ali mês é alto, né? Então, até a gente também assustou um pouco no começo. E aí, a gente sabe que vai ser um longo caminho até a gente chegar no que a gente almeja. Assim, o que a gente espera, e muita paciência. Então, tem que ter, senão não vai para lugar nenhum. E qual que é o propósito, assim? Você escolheu o L'Entrecôte porque você era apaixonada. Você me disse quando eu fui lá que todas as melhores datas da sua vida você ia no L'Entrecôte. Você falou, gente, eu posso empreender trazendo pessoas para criar memórias afetivas, comemorar alguma data comemorativa que seja importante, fazer uma reunião de negócios. Então, como que funciona isso lá na prática? Então, o L'Entrecôte, as pessoas às vezes têm uma imagem de restaurante romântico, alguma coisa assim, né? E não, dá para comemorar uma data romântica, mas é um steak frites, é batata frita, carne e molho. E assim, é muito gostoso. Então, a pessoa que vai, às vezes ela pode até ir ali naquela pegada romântica ali de casa, mas depois acaba voltando com amigas. O filho, eu quero voltar com os meus filhos. Igual às vezes numa reunião de trabalho, igual a gente já teve lá também, pessoal, amigos de trabalho, olha, eu fui num restaurante que é muito bom, vamos lá, vou te levar. E aí leva os outros amigos e acaba a pessoa viciando ali, gostando. E eu acho que esse é o propósito, assim, você tem que gostar do que você faz. Então, eu acho que eu jamais abriria um negócio que eu não gostasse do que eu tô fazendo. Não, eu nunca vi uma pessoa que gosta igual a você. Você fala assim, dá vontade de comer de novo. Não, se deixar, a gente fica ali comendo aquela batatinha com molho, passando molho ali todos os dias. Não pode, porque senão, né, daqui a pouco... Eu acho que você nem come batata frita nessa... Você tá tão fitness, você não come lá. Quem dera. E aí é isso. Então, assim, a gente procurou trazer essa essência, sabe? De um lugar aconchegante, um lugar que tem acessibilidade. A gente teve essa preocupação de fazer rampa de acesso ali na entrada, os banheiros também são todos acessíveis. Uma dificuldade que eu tinha também quando a Alice era pequena, fraldário. A gente colocou um fraldário também no banheiro feminino. Então, assim... eu perguntei para a Camila em relação à criança com alguma deficiência, né? Autismo, por exemplo, a Pamela, eu já tenho lá desenho, canetinha. Quando vai alguma criança, eu olho, entrego, né? Faço questão que a criança se sinta acolhida, os pais consigam comer enquanto a criança está ali desenhando. Lá a gente tem o cobre-mancha, né, da mesa, que é um papel. E aí a gente fez um teste até com um casal de amigos que foram lá, e aí a nossa filha também estava lá, e aí começaram a desenhar na mesa, e isso aí se tornou uma diversão, né? E é bom que é um entretenimento, que não é um celular, e a criança fica lá desenhando, enquanto os pais podem comer tranquilo. Tá, eu vou lá almoçar, vamos imaginar, o almoço ainda não foi, mas vou, prometo, deixa eu dar uma desacelerada que eu vou lá prestigiar. O almoço, você tem uma opção do executivo, que é prato principal, entrada, prato principal e sobremesa. Gente, sério, de verdade, a sobremesa de lá é um desaforo. Aliás, eu experimentei duas, né? Eu gostei daquela que... La Surprise, que é a bola de chocolate. Ai, ela é maravilhosa. Gente, que delícia. Então, aí você tem esse prato que é no almoço. Como que funciona? Então, o executivo é de terça até sexta-feira. E aí a entrada, que é a salada clássica, que é um mix de folhas com tomatinho cereja, nozes e um molho de iogurte, que é feito lá também, que é uma delícia.
E aí, depois dessa entradinha, vem o prato principal, que é o prato de 150 gramas. É o steak de 150, com molho e batata frita à vontade. Gente, então tá, eu vou almoçar lá e vou comer molho e batata frita até eu cansar. Ai, é bom. E a sobremesa, que aí no executivo você pode escolher entre o creme caramel ou a cheesecake de frutas vermelhas. Delícia também. E aí, fora o executivo, a gente tem várias opções de entradas, de sobremesas também. E assim, o que é engraçado? Muita gente pergunta, mas é 69 o executivo e no jantar, porque às vezes acha que o jantar é um preço absurdo. E não é, a gente tem pratos a partir de R$63. E no prato já vai a salada clássica como couvert, né, de brinde, assim, de entrada. Então, assim, é super acessível, então vale a pena conhecer. Vale porque eu fui lá, né? Eu fui experimentar, não fui no almoço, mas eu fui no jantar, fui com o Breno, eu pedi um sanduíche, né? Ainda tem a baguete Tem também, a baguete, que eu deliciosa. amo baguete. Mas também quem não gosta de batata, carne, tem as entradas que são mais saudáveis. Eu vi uma menina, um vídeo que vocês postaram, uma menina comeu um mix lá, o que é? Tem uma tábua de queijos, que ela chama les fromages, que é uma tábua com mix de queijos, e aí tem o gorgonzola, tem o brie, e aí depende da época, a gente traz uns premiados, uns diferentes para colocar. Ela combina muito bem com vinho também, então às vezes quer lá sentar algumas amigas, tomar um vinhozinho. Essa é uma ótima entrada. E aí ela acompanha 3 tipos de geleias, que é a geleia de damasco, uma de frutas vermelhas e o tomate confit, que é o tomate confit combina mais com queijos mais fortes, né? E também tem a torrada. Então você pode fazer pegar o queijinho, passar na geleia, colocar na torrada e comer. Ela vai falando e salivando, né? Por isso que eu falei, eu nunca encontrei uma pessoa que gostasse tanto assim como a Camila. Ela fala dos pratos do l'entrecô com... Delicioso. Sim, com paixão mesmo. Tem também o tartare, pra quem é mais fitness mesmo, assim, a burrata também. O tartare vocês fazem na mesa? Ele é montado à mesa, então o cliente acompanha tudo, porque como é uma carne crua, né? Então tem gente que tem essa preocupação. Como é preparado, se vem da cozinha pronto, será que já não estava ali pronto na geladeira? A nossa não, a gente corta o steak na hora, pica ele na ponta de faca, leva até a mesa e aí é feito lá na frente do cliente. Então, coloca os condimentos, mistura e apresenta para ele ali na hora e é delicioso. E é um baixo teor calórico. Então, quem quiser comer o tartare com uma salada, por exemplo, tem um baixo teor calórico e é delicioso. É uma ótima opção para os fitness da cidade. Sim, então pronto, olha só. Vai ter uma reunião de negócios, um fechamento, sua equipe de vendas bateu todas as metas, vai para o l'entrecô. Vai comemorar com a sua esposa, namorada, quer conhecer alguém, vai para o l'entrecô. O que ela fez? Ela saiu ali da engenharia, de construir, realizar sonhos, né? Para participar de momentos importantes. Então, eu já fui, eu indico. Então é isso, Camila. Assim, sua história de vida ali, até você chegar no l'entrecô é muito linda. Enquanto você falava, eu, assim, ficava imaginando você, uma menina, né? De 20 anos, numa construção entre homens, e você foi se posicionando. Não é fácil, né? A gente que é mulher, né? Nossa, mata um leão por dia. Fora as pessoas, tem muito esse negócio de julgar por aparência, né? Muito. Então, engenharia, então, oh meu Deus. Então, não foi fácil. Eu te convidei para vir porque eu fiquei muito feliz de saber que você, de Brasília, teve outras opções de cidade, mas você escolheu a nossa cidade. Porque, realmente, a Anápolis, ela foi considerada uma das 10 melhores cidades para se viver. E tem muita possibilidade de crescimento aqui. Sim, nossa, a gente tá muito... Você vê muito prédio, assim, né? E a parte boa é porque é uma cidade que está em crescimento, mas a gente ainda tem esse aspecto acolhedor e a qualidade ainda do trânsito, que não é aquela loucura de Goiânia, aquelas ruas muito estreitas ali, então ainda tem essa qualidade de vida aqui, né? Isso é bom. Onde que o pessoal te encontra? Fala aí.
Então, eu ou O L'Entrecô. Então, o L'Entrecô tá ali na Avenida São Francisco. A gente fica ali na Avenida São Francisco, em frente ao Meiji. O número é 741, mas bem tranquilo de achar. E vão lá, vão conhecer, que é maravilhoso. É verdade. E rede social? A rede social, o que a gente mais usa é Instagram, né? E é o @L'Entrecô de Paris, Anápolis. E no Google também, se vocês colocarem lá, tem a localização também certinha. É só colocar L'Entrecô de Paris, Anápolis também, dá certinho. O nosso delivery ainda continua também, para quem ainda gosta de ficar em casa, dando esse friozinho, né? Que tá esses dias. Então, o nosso delivery ainda continua. Mas a gente espera vocês lá, né, no físico, que é muito mais gostoso, né? Eu amo. Eu sou 100% presencial. É raríssimo eu pedir alguma coisa em casa. De vez em quando eu peço pizza. Aliás, uma vez por semana eu peço pizza. Mas... A gente é meio termo, assim. Tem dia que rola uma preguicinha, que é igual geralmente segunda-feira, né? Que é o dia que o restaurante tá fechado. Aí a gente fica hibernando em casa. Aí a gente pede alguma coisa... E fica por lá. Fica lá. Gente, então é isso. Olha, indico, vão conhecer, vale muito a pena. Esse empreendedorismo com propósito é muito bacana e é um ciclo, né? A gente é um pelo outro. Vai lá, conhece, faz um networking com a Camila, apresenta sua empresa para ela. Falei para ela, eu só sou cliente de quem é cliente meu. E é isso aí. Não é um pelo outro, vamos juntos. E eu falo, a gente está com um projeto em andamento, está finalizando, que a gente vai mostrar os melhores lugares de Anápolis, onde tem acessibilidade, onde tem as melhores comidas, bebidas, onde tem respeito pela pessoa com deficiência. Então, antes desse projeto finalizar, eu falei, Camila, eu quero contar a sua história, vamos lá. Ai, que legal, coisa Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Deixa seu último recado. A oportunidade aí de contar a história, assim, de às vezes inspirar alguém, né? Alguma outra mulher por aí também. Depois de ser mãe, você é capaz de tudo. E é assim, né? Toda mulher é capaz de empreender, de ser mãe, de cuidar de casa, de marido, de filho, e é isso. Nossa, meu Deus do céu, funcionário, empresas. Exatamente. Multifunção. Espero aí que eu tenha contribuído aí com alguém, né, do lado de lá, inspirado alguém a tentar procurar alguma coisa que goste, e é isso. Muito obrigada. Gente, o nosso podcast ele vai no YouTube da TBO toda segunda, quarta e sexta às 18 horas. Nos acompanhem, sempre é uma história muito inspiradora, muito incrível. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, até mais.